Estamos de volta ao vivo, você pode ser feliz nesse sábado, véspera do Dia dos Pais. Você que está organizando o seu almoço desse sabadão, você que está preparando as coisas aí, daqui a pouquinho o almoço está chegando. Você que está limpando a casa, mas está com a televisão ligada no último volume para não perder nada do programa de hoje. Você que está pensando aí o que você vai fazer de cardápio para amanhã. E você sabe que todo pai é chamado a seguir o modelo de São José. São José que foi pai do Senhor Jesus, o nosso Salvador. São José, esposo de Maria, um homem zeloso. E uma curiosidade muito grande na relação de José e Jesus é porque José, ele teve a participação dele na vida de Jesus em duas situações muito pontuais que são assim extraordinárias. A primeira, a situação é que José ensinou a Bíblia, palavra de Deus, essa Bíblia aqui, ó, não é? José é quem ensinava a Bíblia, a palavra de Deus, para o seu filho, o Jesus. Então, era José que lia os salmos, que levava Jesus na sinagoga, que levava Jesus no templo. A função de ensinar a fé, de transmitir a fé, de transmitir a religiosidade, de transmitir a espiritualidade, de ensinar a rezar, era do pai na época de Jesus. Não era da mãe. A mãe cuidava de outras questões da vida do filho. Mas rezar a palavra, ler a palavra, era missão do pai. E hoje, quantos pais ensinam a Bíblia para os seus filhos? Quase nenhum. É uma raridade hoje. Porque boa parte dessa missão ficou para as mães ou então para os catequistas nas paróquias, para o padre. Então, José, ele tinha esse zelo, esse cuidado de ensinar a palavra de Deus. Ele levava Jesus desde criancinha para rezar, mostrava a Bíblia, lia a Bíblia dentro de casa, era um homem temente a Deus, um homem de oração, um homem de intimidade com Deus. Um outro aspecto interessante na vida de José, na relação com Jesus, é a profissão. Jesus ficou com seus pais até 30 anos de idade. Jesus saiu da sua casa, da casa dos pais, com 30 anos de idade. Até os 30, Jesus trabalhava na marcenaria de José. E quem passa pela marcenaria de José alcança a santidade de vida. Profissão esta que Jesus aprendeu com seu pai a trabalhar a madeira, a dar forma à madeira, a fazer um banco, uma cadeira, uma mesa, um móvel. Jesus trabalhava duro na marcenaria com José para garantir o sustento dentro da sua casa, para garantir o pão. Não é porque ele era filho de Deus que o pão caía do céu, que não precisava trabalhar. Não, Jesus trabalhou ali, ó, dia a dia, arduamente com seu pai para garantir o pão, o sustento da sua casa e da sua família. Então, celebrando o Dia dos Pais amanhã, e de modo muito especial esse programa, todo ele preparado com muito carinho para os pais, eu convido você a acompanhar comigo agora, não é? Um VTzinho aqui, ó, sobre São José. E nós vamos acompanhar aqui na tela com o padre, vamos assistir juntos, nesse momento, a influência de São José e os pais que são chamados a seguirem o exemplo desse homem tão zeloso com a sua família, um homem de oração. No detalhe, acompanhe comigo. O amor de Vanderlei por São José é de nascença. A devoção gratuita nasceu há 65 anos atrás. Meus pais, quando eu nasci, moravam na casa de uma família extremamente devotos a São José. E essa devoção cresceu e continua até hoje. Através das mãos dos meus pais, né? Do meu pai, da minha mãe. Meu pai era ferroviário, né? Da antiga Paulista ainda, E então ele não tinha muita oportunidade do fim de semana. Mas cada vez que ele estava em casa, dia de semana, ele estava presente na igreja. E minha mãe sempre me trazendo pelas mãos, como eu trouxe meus filhos.
Os ensinamentos de São José contribuíram para que Vanderlei se tornasse um bom esposo e pai. Foi através da devoção de São José que eu vi a dedicação do meu pai para com minha mãe para com meu pai, e eu tentei fazer a mesma forma com minha esposa. Por isso que eu vivi exatamente 45 anos com ela, entre namoro, noivado e casamento, 40 de casamento. E aí eu tive meus filhos que talvez sigam o mesmo exemplo. Entre as lições aprendidas, superar a morte da esposa foi uma das mais importantes e difíceis. Se não fosse a minha fé e a minha dedicação e a minha devoção a São José e a força dos meus filhos, eu não teria suportado também a ausência dela. Porque só de matrimônio foram 40 anos e mais 5 entre noivado, namoro, né? Então foi uma vida e de repente ela deixa a gente, né? E se não fosse essa dedicação, essa devoção a São José, com certeza eu não teria aguentado, não teria suportado a dor. A vida de dedicação a São José continua com muito vigor. A dedicação à comunidade, ao trabalho comunitário. Pertencendo a várias pastorais, trabalhando, se dedicando, porque uma paróquia ela não depende só única e exclusivamente do pároco. Lógico que tem ele como pastor, como guia espiritual, como tudo. Mas as pessoas, os leigos, se dedicam à igreja como eu tentei me dedicar e acho que eu fiz um pouquinho durante esses meus longos anos. São José, rogai por nós, rogai por todos os pais. Você viu aí o testemunho desse homem? Ele perdeu a esposa e teve que assumir a missão de ser pai e ser mãe. E ensinar para os filhos aquilo que ele tinha aprendido através da sua devoção particular, devoção esta que ele também cultivou dentro da sua casa ainda quando criança, a São José. São José, operário, São José, esposo de Maria. Por isso você, pai que me assiste agora, às vezes você está como esse homem, exercendo o papel de mãe e pai. Assim como nós temos mulheres que exercem o papel materno e paterno, temos homens também, muitos por sinal, que exercem o papel de mãe e de pai, que assumiram esta responsabilidade de acompanhar e de educar os filhos. Por isso você que me assiste, você pai, que se encontrou, não é, no testemunho desse homem, padre, eu estou vivendo exatamente o que ele viveu e o que ele vive. Quantas situações adversas nós temos. Nós temos o pai ausente, nós temos o pai presente, nós temos o pai religioso, aquele que é fervoroso na igreja, nós temos aquele pai que não reza, nós temos aquele pai que pensa que deve garantir apenas o sustento de sua família, colocando assim as coisas para comer em casa e já está de bom tamanho. Nós temos aquele modelo de pai que pensa que ser pai é ir lá no shopping, no supermercado, numa loja, dar um presente caro. Tem pai que pensa que só estar dentro de casa já está de bom tamanho. Temos os pais que depõem contra, com violência doméstica. Quantos filhos que assistem os pais baterem suas mães, maltratarem, situações terríveis, terríveis. Por conta de um vício, de uma doença do álcool, doença das drogas. O pai se sente naquela responsabilidade de ser o pai de família, de prover o sustento da sua família. E por muitos e muitos anos, os pais, eles tinham a preocupação de trabalhar, eles tinham a preocupação de garantir o sustento de suas casas. Por isso, vários trabalhavam em 2, 3 empregos, porque ele sabia que ele tinha que manter a esposa, os filhos. Mas hoje, graças ao bom Deus e a São José, nós estamos aprendendo
que o pai não é só aquele que provê a manutenção da sua família, mas o pai também é aquele que testemunha, que dá testemunho, que acolhe, que abraça, que beija, que diz que ama, que está ali junto com o filho. Uma outra cena do Evangelho, bem interessante no Evangelho de Lucas, na Bíblia, é que numa dessas idas à igreja, ao templo, José e Maria com o menino Jesus, em caravana, romaria, indo ao templo de Jerusalém, eles foram, entraram, rezaram, adoraram o seu Deus e no caminho de volta para casa, José batendo papo com Maria e vai aquela coisa toda de casal, quando de repente Maria olha e cadê Jesus? E pergunta para José, José, cadê Jesus? José vira para Maria e fala assim, uai, você não é a mãe dele? Cadê Jesus? E aí os dois, José e Maria, se dão conta que Jesus estava perdido. Coisa que acontece muito facilmente hoje, uma criança se perder dos pais, numa praia, no shopping, em tantos outros lugares. E aí começa aquele desespero, porque eles perderam a joia rara, que é o filho. E José pergunta para um, e Maria pergunta para outro, e vira aquela confusão, aquele drama familiar. E aí eles deixaram a caravana e regressaram, voltaram à cidade de Jerusalém. Chegando lá, aí é que está, para mim essa cena é muito emblemática, ela é lindíssima. José foi no bar procurar Jesus? Não. José foi na biqueira das drogas procurar Jesus? Não. José foi numa casa, não é? De prostituição, de confusão? Não. José foi numa boate? Não. José foi numa festa? Não. Onde José e Maria foram procurar, o primeiro lugar que eles foram? O templo. O primeiro lugar e o único lugar que José e Maria foram procurar Jesus é no templo, na casa de Deus, na igreja. E quando eles chegaram lá, estava Jesus sentado numa roda, eles estavam batendo papo, conversando lá, e aí José e Maria olhou o filho lá, falando da Bíblia, falando da palavra de Deus, partilhando com os adultos, com as crianças, com os jovens. Jesus tinha 13 anos de idade. Estava naquela fase da juventude, da pré-adolescência, e aí Jesus estava lá tranquilo, e José e Maria falam assim, Jesus, você não viu que eu e a sua mãe estávamos preocupados com o seu sumiço? Onde você estava, menino, que você sumiu? Dá uma dura nele, como pai, e Maria também. Aí Jesus fala o quê? Eu estava na casa de Deus, eu estava na casa do meu pai, eu estava na casa do seu pai, eu estava aqui na casa de Deus. Será que quando o seu filho sai da sua casa, você pai que me assiste, será que o seu filho vai para a casa de Deus? Quando dá meia-noite, 1, 2, 3 horas da manhã, será que ele está voltando da casa de Deus? Ou você pega o seu carro e vai lá buscar ele na porta da igreja, da casa de Deus? Você, filho, filha que me assiste, será que você vai à casa de Deus? Ou você é daqueles que mentem para os seus pais? Adultos, tá? Adultos que inventam 1000 desculpas. O pai e a mãe ali, vai na igreja, faz uma novena, reza um terço. E o filho quer nem saber de igreja, quer nem saber de oração. Mas na hora que a coisa aperta, na hora que as coisas começam a dar tudo errado, o que ele faz? Vai lá na casa da mãe, na casa do pai e diz assim, ô pai, acende aquela velinha que o senhor tem no oratório. Ô mãe, reza aquela novena poderosa das mãos ensanguentadas para mim. Ô pai, liga lá no Você Pode Ser Feliz, pede para o Padre Rodolfo rezar para mim. Ô mãe, liga lá, pede para ele rezar para mim, coloca o meu nome em oração. Será que você faz isso? Será que você, filho, filha, será que amanhã você vai convidar o seu pai para ir à igreja? Será que o seu pai conhece o caminho da igreja? Por isso é importante. São José é aquele homem que levou os seus filhos, não é? Tanto Jesus
como primo de Jesus, João Batista, como toda a família para a igreja. O maior presente que você pode dar para o seu filho, pai, é levar ele para a casa de Deus. Porque lá ele vai aprender a verdade do Evangelho. Porque quando você partir desta vida, será que ele vai se lembrar de você como um homem de oração ou como um homem do bar, o homem da festa, o homem do churrasco, o homem que se embriagava, o homem que batia na mãe? Qual lembrança você, pai, quer deixar para o seu filho? Essa escolha é hoje, é agora que você precisa fazer. E para se organizar melhor na sua vida, gente, eu tenho uma dica para você agora, mudando de assunto, do Shopping Católico. Olha a dica especial que nós separamos para você, que é o Diário das Mãos Ensanguentadas de Jesus. Esse diário é um diário bíblico. Ele é o diário bíblico do ano de 2019, tá bom? Eu vou virar aqui, ó, para o Pedrinho mostrar no detalhe lá para você, ó. É o Diário das Mãos Ensanguentadas de Jesus, ano 2019. Quem produziu ele para nós foi a editora Ave Maria. E é um produto oficial. Leva a nossa logomarca, que está aqui, ó, onde o padre está colocando o dedinho. Tem a logomarca, produto oficial. Eu vou pegá-lo aqui e vou mostrar para você de casa como ele é. Ó, é muito bom. Não é só uma agenda, ó. Tá vendo? Não é só uma agenda para você marcar os seus compromissos, não. Ele traz o evangelho do dia e uma homilia do dia. Tá vendo? Aqui, ó, eu peguei 21 de janeiro. Tem a leitura marcadinha. Qual é a leitura, ó? Tá vendo? Hebreus 5, 1 e 10. O evangelho é Marcos, ó, 2, 18, 22. Traz o evangelho na íntegra e depois traz a homilia, uma reflexão, um comentário bíblico. Então, de um lado, você anota os seus compromissos pessoais, compromissos da sua família, aí da sua casa. Do outro lado, você tem aí o evangelho e o comentário bíblico. E tem mais. Aqui em cima, ó, vamos ver se a gente consegue mostrar lá, Pedro, ó. Aqui traz o santo do dia, ó. Hoje nós estamos celebrando Santa Clara, aqui está Santa Inês. Olha lá, ó, traz o santo do dia. Tudo no único instrumento de oração. Você anota seus compromissos, você participa da palavra de Deus e acompanha qual é o santo do dia. E não para por aí. Olha, ficou muito, muito especial. Traz também aqui, ó, a curiosidades, que eu costumo dizer assim, são curiosidades bíblicas, que é a parte catequética do diário, que é essa parte que você está vendo aí, ó. Em abril de 2001, olha lá, ó, foi eximado o corpo do Papa João 23, que hoje é santo, né? Exumado. O corpo do Papa João 23, que hoje já é santo da nossa igreja. Isso aqui é uma curiosidade, é uma catequese. Você aprende também com o diário, tá bom? Quer saber mais? É só você ligar 0800 777 0021 ou 0 operadora 19 38719620 ou acesse agora mesmo shoppingcatólico.com.br e você encontra, claro, nas melhores livrarias de todo o país. Por isso não perca tempo. Adquira agora mesmo o seu Diário das Mãos Ensanguentadas de Jesus. Deixa eu voltar aqui. Gente, eu queria saber o seguinte, estou preocupado. Você não quer ganhar nada, você não quer receber uma bênção, uma oração? Tá tudo bem aí na sua casa? Você não quer participar da nossa brincadeira? Padre, eu não sei que imagem é essa, eu estou aqui angustiado, desesperada. Então presta atenção. Que imagem é essa? Vou abrir mais um quadro para você de casa ligar e participar. Que imagem é essa? Pronto. Olha lá quem apareceu. É José. Tá aqui, ó. José no detalhe, tá vendo? José no detalhe para você aí de casa. Então, José tem uma criança e uma mulher. Que imagem é essa? Tá muito fácil. Então eu vou fazer um intervalo para você ligar para cá e participar da nossa brincadeira, tá bom? Não saia daí, fique com a imagem na sua tela. Na sequência, tem Você Pode Ser Feliz. Estou esperando.